Bom, gente, o que eu fiz aqui foi já deixar colocado, por exemplo, esses espelhos assim todos montados com os objetos naquelas posições famosas que a gente acabou de ver. E agora que começa a parte interessante que eu falei para vocês. O que eu vou fazer? Antes de começar, ó, eu coloquei aqui, não sei se dá para enxergar muito bem, mas esse P significa a distância do objeto ao vértice do espelho. E esse P' significa a distância da imagem ao vértice do espelho, certo? Se eu falo assim para você, olha, a imagem de um objeto ela se projetou a 10 centímetros do vértice do espelho. O que você pode se perguntar? Você pode se perguntar o seguinte, Frederico, mas ela se formou a 10 centímetros à esquerda, por exemplo, ou à direita aqui desse espelho? Você sabe que se forma aqui à esquerda, no caso desse espelho côncavo, aqui é a zona real, então a imagem é real, certo? E aqui no caso é zona virtual, então a imagem é virtual. E como que eu sei então, a partir da imagem se formando a 10 centímetros do vértice do espelho, em que zona que ela vai se formar? Se ela vai ser real ou vai ser virtual? E aí que entra em jogo isso daqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, eu vou adotar dois pares de eixos, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um par de eixo vertical para cima como positivo e vou adotar um par de eixo horizontal para a esquerda como positivo. Lembrando que aqui, ó, é como se fosse o vértice de espelho. Então eu faço esse eixo aqui em cima desse espelho, certo? Por que para cima, Frederico? Para cima porque os objetos comumente eles são disposicionados aqui, ó, na orientação, são posicionados assim, ó, vertical para cima. Dificilmente você vê um objeto assim invertido, certo? Então a gente coloca o eixo segue a orientação do objeto. Legal. E por que, Frederico, positivo aqui, ó, horizontal para a esquerda? Bom, eu não queria que você entendesse esse horizontal para a esquerda. Eu queria que você pegasse o seguinte conceito. Esse eixo aqui, ele na verdade, ele é saindo da superfície refletora do espelho. Entendeu? Nos livros, o que a gente encontra? A gente encontra que esse eixo é definido, no sentido contrário aos raios de luz incidentes que parte do objeto, que na verdade é a mesma coisa. Por quê? Se o raio de luz parte, ó, aqui do objeto até o espelho, quando eu faço o sentido contrário, se o raio de luz vem para a direita, o sentido contrário é para a esquerda. Tá bom? Legal. Tomem cuidado, porque ó, se esse espelho fosse rebatido para cá, o eixo ficaria positivo para cima, só que agora a orientação positiva, ó, seria para a direita, entendeu? Porque é saindo da superfície refletora. Tudo bem? Tudo que tiver fora desse par de eixo terá um sinal de negativo. Então, ó, vamos aqui ver na prática. Quando eu coloco o objeto depois do centro de curvatura, o que acontece? A imagem não aparece aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco? Sim, aparece. E ela é menor, não é? E agora que começa a coisa interessante. Porque a gente vai analisar os elementos. Então, por exemplo, quando eu falo em termos de P, a posição do objeto. P, posição do objeto. A posição do objeto não está no eixo positivo? Ora, eu estou percebendo que a posição do objeto está nessa mesma orientação do eixo. Então a gente vai dizer que o P aqui é positivo. Por quê? Porque está desse lado esquerdo. E o P', a posição da imagem? Opa, o P', a posição da imagem, eu percebo que a imagem se forma nessa zona aqui real. E a zona real aqui é positivo. Então a gente diz também que o P' é positivo. Certo? Frederico, agora eu também queria ver a altura do objeto. Ó, aqui ó, eu vou chamar de HO, a altura do objeto. E vou chamar de HI, essa altura aqui da imagem. E aí vamos analisar também, certo? Ó, HO, a altura do objeto. A altura do objeto é como se fosse a orientação no eixo Y cartesiano. Então não está orientado para cima? Está orientado para cima, Frederico. Então é positivo. Opa, beleza.
E esse HI? Ó, o HI é diferente agora. Por quê? Ó? Porque ele está orientado para baixo. E para baixo tem que ter o sinal contrário. Se para cima é positivo, para baixo é negativo. Então o HI vai ter o sinal de negativo. Por isso que a gente diz que as imagens reais elas têm um aumento linear transversal negativo. Quem já estudou vai ver por que agora. Ó. Lembra que o aumento é I sobre O? Quando eu pego esse I, a altura da imagem, e esse O, a altura do objeto. Se a altura da imagem aqui é negativa, então fica menos HI. Se a altura do objeto é HO positivo, fica mais HO. Quando eu faço negativo dividido por positivo, isso daqui dá um certo valor negativo. Ah, nossa, que interessante. Então, gente, vem daqui, beleza? Tem que interpretar o sinal assim, de acordo com esse par de eixo que a gente adotou. E é interessante porque esse par de eixo, saindo da superfície refletora do espelho para cima, foi adotado pelos físicos, e a partir dessa orientação de eixo é que a gente deduz a forma de Gauss e a forma também do aumento linear transversal, tá bom? Nossa, que interessante. Então, agora, o que eu peço para vocês é o seguinte, que vocês deem uma pausa, pode tirar um print, lembrando que é sempre bom copiar, porque copiando a gente fixa mais, certo? Agora eu peço que você pause o vídeo, coloque, por exemplo, as imagens nos outros locais onde elas vão aparecer, de acordo com a posição do objeto, e que faça essa análise de P, P', altura do objeto e altura da imagem. E só completando, lembrando que o centro de curvatura e o foco, como eles obedecem o eixo positivo, então eles são positivos, tá bom? Então, sugestão é que você pause o vídeo e que possa encontrar as posições, certo? Bom, agora vamos continuar então. Ó. Quando o objeto está em cima do centro de curvatura, o que eu faço, Frederico? Vamos pensar na orientação do eixo de novo. Positivo para cima e positivo saindo da superfície refletora do espelho. Lembrando que aqui é a zona real e aqui é a zona virtual. Ok? Então vamos lá. Ó. Posição do objeto. A posição do objeto não está direcionada em cima do eixo orientado? Opa, então é positiva. E a posição da imagem? Também está no sentido do eixo orientado. Pelinho também é positivo. Agora vamos lá. A altura do objeto e a altura da imagem. A altura do objeto. A altura do objeto, Frederico, está orientado no eixo para cima. Então é positivo. E a altura da imagem? Opa, a imagem agora está para baixo. Ó. Então, como está no sentido contrário ao eixo adotado, é negativo. Opa, que interessante. Lembrando que o foco e o centro de curvatura, então no sentido orientado, são positivos. Beleza? Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, onde que aparece a imagem? Aparece aqui atrás, bem maior. Beleza? Vamos lá. De novo, fazer orientação positiva para cima, né? E também para a esquerda. Vamos lá. Posição do objeto e posição da imagem. O que você colocou aí? Posição do objeto, Frederico, orientado no sentido desse eixo aqui. Então, positivo. E a imagem? A imagem também está orientado aqui, para a esquerda, no sentido do eixo. Então, também positiva. A altura do objeto e a altura da imagem. Né? A altura da imagem e a altura do objeto. A altura do objeto, orientado no sentido positivo do eixo, para cima. Então, positivo. E a altura da imagem? A altura da imagem orientado no sentido para baixo. Então, negativo. Certo? Lembra que quando a gente estudou as posições notáveis, agora há pouco, o que acontece? Quando eu coloco o objeto em cima do foco, a imagem ela aparece no infinito, ou seja, a imagem ela é imprópria. Então, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter de novo a orientação positiva,
e positiva, eu vou ter o P positivo. E o P'? O P' eu não tenho, porque a imagem se forma no infinito, tá certo? E logo não tenho informações sobre a altura da imagem, certo? Nem a formação sobre o P' onde ela se forma. Beleza? Ah, interessante. Agora, Frederico, quando a imagem está sobre... está entre, na verdade... Deixa eu colocar aqui o vértice. Está entre o vértice e o foco. O objeto está entre o vértice e o foco. Onde que está a imagem? A imagem está aqui, olha. Na chamada zona virtual e essa zona real. Vale a mesma orientação do par de eixo, Frederico? Vale. Vamos fazer aqui a orientação do par de eixo, né? Positivo para cima e ó, positivo aqui para a esquerda, saindo da superfície refletora do espelho, certo? Vamos lá, ó. P', ó, no sentido positivo do eixo adotado, para a esquerda. Então, positivo. E o P'? O P', ó, tá no sentido contrário ao par de eixo. O par de eixo tá para a esquerda e ó, o P', a distância da imagem ao vértice do espelho tá no sentido contrário, ó. Então aqui é negativo. Entendeu? Ó? O sentido não é para a esquerda, como positivo, saindo da superfície refletora do espelho. A imagem apareceu desse outro lado. Então por isso que o P' é negativo. Tudo que sai da orientação tem um sinal negativo, certo? Agora, a altura do objeto e a altura da imagem. A altura do objeto, ó, o que que acontece? Não obedece o sentido par de eixos positivo? Obedece. Então eu tenho que HO é positivo. E a altura da imagem? A altura da imagem também não está na mesma orientação que o par de eixo? Não está no mesmo sentido? Tá no mesmo sentido. Então, ó, HI dá positivo. Nossa, que interessante. E aí, gente, quem estudou já vai perceber que lembra que ó, o aumento é I sobre O? E a gente disse que o aumento é positivo para imagens virtuais. Por quê? Justamente por causa disso. Ó. Se o aumento é I sobre O, a altura da imagem não é positiva, é um certo valor HI. E do objeto também não é positivo, então é um certo valor HO. Quando eu faço uma divisão, um número positivo dividido por um número positivo, dá um número positivo, certo? Por isso que a gente disse que o aumento, quando ele é positivo, a imagem ela é direita e ela é virtual. Nossa, que interessante. Tá vendo, gente? Espelhos esféricos não... Olha, tem uma outra face quando a gente estuda seguindo a orientação desse par de eixos. Fica uma coisa muito intuitiva. Entendeu? Vocês vão gostar bastante quando a gente começar a trabalhar com as aplicações com a fórmula de Gauss. Beleza? E agora, para fechar aqui com chave de ouro, quando a gente coloca um objeto aqui, em frente a um espelho convexo, a imagem ela se forma onde? Na zona virtual, certo? Vou colocar a zona real. Ela se forma aqui na zona virtual e é menor que o objeto. Vamos colocar o par de eixos aqui, ó. Par de eixos positivo para cima e positivo saindo também da superfície refletora do espelho. Beleza? Então vamos analisar o P. Posição do objeto. Está seguindo o sentido do par de eixo, então positivo. E o P'? O P', ó, está no sentido contrário ao eixo adotado, não é? Ah, então, ó, negativo para ele. E a altura do objeto? Opa, a altura do objeto eu percebo que ela segue a orientação para cima. Então, HO positiva. E o HI? Aqui, ó, imagem pequenininha aqui. Não, o HI, o que que acontece? Ele não segue a orientação para cima do par de eixo positivo? Segue, então ele é positivo. Tudo bem? Por isso que a gente diz de novo que o aumento linear nos espelhos convexos, eles são positivos. Lembrando mais uma vez que aumento é I sobre O, certo? E quando eu tenho uma certa altura de imagem positiva, dá um certo HI.
em uma certa altura do objeto HO, quando eu divido um número positivo por um outro número positivo, dá um número evidentemente positivo. Tudo bem? Então, gente, isso era o que eu queria passar para vocês. Olha, estudando espelhos esféricos dessa maneira, obedecendo essa orientação do par de eixo, espelhos esféricos, ela não será uma matéria que cause assim transtorno, tá bom? Será uma matéria muito bacana de se trabalhar. Mas depois nós vamos retomar isso daqui quando chegarmos lá nas questões, tá bom? E vocês vão ver que bacana que é, beleza? Obrigado, gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, clicar na notificação, no sininho da notificação para você receber os nossos vídeos à medida que nós formos gravando, tá bom? É muito importante sua presença aqui. Obrigado.